Esse aqui é a primeira parte do primeiro vídeo de uma série que a gente está lançando aqui de introdução à filosofia. Então, para não perder essa série, já se inscreve aqui no Filosófico. Primeira coisa, gente, vamos fazer umas perguntas anteriores aqui, para depois a gente chegar na filosofia. Quem produz a filosofia somos nós, seres humanos, né? Então, o que é ser humano? Por que buscamos conhecimento? E quais os nossos principais dilemas, tá? A gente precisa responder isso para entender por que a filosofia surge. E aí a gente consegue explicar, então, o que é filosofia. Primeiro, nós somos animais, né? Não somos muito diferentes dos outros animais, a não ser pela nossa capacidade de ter um pensamento simbólico, que a partir disso a gente cria significado para as coisas e desenvolve, então, cultura, conhecimento, arte, desenvolve tecnologias, muda a natureza, mudamos a nós mesmos, né? Constantemente, conforme a gente muda o ambiente interfere e muda a gente também. E isso alguns animais fazem, só que num nível muito menor e muito mais lento que nós, animais humanos, tá? Por que a gente busca conhecimento, né? Quais que são as razões que nos levam a buscar conhecimento e que é essa busca de conhecimento que vai fazer a gente desenvolver a filosofia, né? Tem três elementos aqui que a gente pode considerar, tá? Uma de ordem prática, a gente busca conhecimento porque isso, quando a gente conhece, a gente melhora a nossa vida. Uma de ordem política, a gente pode dizer, que é o de controle, tá? Para controlar outras pessoas, exatamente, tá? Quando você conhece, você tem mais poder que outras pessoas e você acaba dominando e controlando. Não que isso seja legal, que tá tudo bem fazer isso, mas se a gente for analisar a história da humanidade, é assim que aconteceu e segue acontecendo. Podemos questionar essas questões, mas aí a gente vai entrar num campo moral, que é também um outro campo da filosofia, tá? A gente pode pensar também no controle sobre controlar a natureza, né? Porque daí a gente se protege das intempéries da natureza, né? E aí isso a gente preserva e melhora a nossa vida e as nossas condições. E um outro elemento é por simples curiosidade, né? O ser humano é curioso, assim como muitos outros animais também, mas essa curiosidade, junto com o desenvolvimento aqui do pensamento simbólico, nos tornou animais reflexivos. Então, a gente busca também conhecimento por curiosidade. Quando a gente começa a refletir muito, a questionar muito as coisas, alguns pontos também vão nos marcar profundamente, né? Questionamento sobre a existência, sobre o sofrimento, sobre qual o sentido da vida e o porquê da gente estar aqui nesse planetinha, nesse mundo, né? A gente consegue responder isso até certo ponto com o que hoje a gente chama de conhecimento filosófico e conhecimento científico. E como a gente não consegue responder tudo, nós temos aí as religiões que nos oferecem respostas para esses dilemas. A gente sempre fala em filosofia, né? Mas a verdade é que existem filosofias, tá? Os mais diversos povos produziram suas formas de pensamentos, né? Existe, então, uma pluralidade de pensamentos filosóficos. A filosofia que a gente estuda no ensino médio, que você está estudando aí na escola e que vai cair no Enem e que vai cair nos vestibulares, é a filosofia ocidental. A gente vai chegar lá, já estamos chegando. Mas uma breve introdução sobre isso aqui, porque é importante, tá? No mundo, historicamente, já existiram diversos povos e continuam a existir diversos povos. Esses povos produziram suas formas de pensamento. Então, nós temos muitas filosofias. Esses povos estão em locais, né? Cada um num local, num contexto, numa relação com outros povos, num contexto político, histórico, num contexto com a natureza, e isso vai produzir uma diversidade de pensamentos e de filosofias. E também os mais diversos tempos históricos, com as suas condições históricas, produziram diversos pensamentos. Para quem tem curiosidade, vou deixar um link aqui embaixo disponibilizando para vocês lá no ambiente de estudo ou junto com os mapas mentais, essa tabelinha que mostra e compara diversas categorias aqui para você entender como a filosofia ocidental, a filosofia oriental, a filosofia africana e, num geral, aqui, filosofias de povos originários, elas possuem diferenças, né, a partir de algumas categorias, né, do modo de pensamento, do sujeito, da relação com a natureza e da forma de se construir o saber. Então, link tá aí embaixo, tá gratuito no começo do canal, mas para frente não sei. Feita essa ressalva que existem filosofias e não filosofia,
Vamos falar agora aqui da filosofia ocidental. A filosofia ocidental é aquela filosofia lá que se deu início com os gregos, né? Foi a filosofia que mais se espalhou pelo mundo, porque ela se desenvolveu depois no mundo europeu, porque a Igreja Católica, né, o cristianismo, se apropriou de muitos elementos dessa filosofia e ela se espalhou pelo mundo ali com o colonialismo europeu, né, com as conquistas europeias em torno do mundo. Então, como nós fomos por muito tempo colônia europeia e ainda somos colônia do mundo ocidental, né, a filosofia que mais chega na gente é essa filosofia aqui, tá? E é essa filosofia que a gente vê bastante no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e também é essa filosofia que vai cair no Enem e nos vestibulares, tá? Então essa filosofia, ela surge na Grécia por volta do século 6 a.C., tá? Antes dela, né, o contexto anterior dela, antes das pessoas pensarem filosoficamente, como as pessoas pensavam? Elas pensavam com o mito, né? O mito, né, que são os mitos gregos, a mitologia grega, eram narrativas, né, que explicavam a origem do mundo, né? Explicando a origem do mundo, para explicar os fenômenos naturais que o conhecimento produzido naquela época ainda não podia explicar, né? Então, não se tinha conhecimento acumulado, nem tecnologia produzida para se explicar certos fenômenos naturais. A narrativa mítica, então, dava conta de explicar isso e a sociedade humana ia se desenvolvendo, né? A sociedade humana. E isso aqui, e é importante, tá? O mito, tá, gente? Não é só uma exclusividade da filosofia ocidental. Na verdade, a filosofia, todas as outras filosofias também vão se desenvolver a partir dos seus mitos, só que uma das características principais da filosofia ocidental é que ela faz um esforço, muitas vezes ela não consegue, mas ela faz um esforço de se desvencilhar desses mitos, né? E de fazer uma cisão entre filosofia e religião. Embora a religião vai estar sempre tentando se aproximar da filosofia, a gente vai ver isso em outros vídeos aqui no Philosophy também, tá? Então, esses mitos se baseiam em Deus, tá? Heróis com características humanas. Quem já teve algum contato com mitologia grega, né? Hércules, Poseidon, né? Medusa. A gente vai ver ali que tem figuras mitológicas que algumas serão divindades e eles são meio homens e meios deuses, né? Meio humanos, meio deuses, né? Por que as pessoas acreditavam nesses mitos, né? Porque normalmente eram contadas por autoridades, sejam autoridades religiosas ou autoridades até de classes sociais ou até política ali em torno da sociedade em que aquele povo vivia, né? Então, por isso não se exigiam provas, né? É o mesmo processo que a gente tem, por exemplo, com conhecimento religioso hoje. A gente cresce aprendendo que as verdades religiosas são verdades absolutas e a maioria de nós muitas vezes não questiona, tá? O processo mítico é muito parecido. E porque também as explicações míticas, elas davam conta de explicar o que precisava ser explicado para que a vida pudesse fazer um sentido ali e dar sequência, né? Os mitos explicavam também e respondiam à origem do universo, só que sem uma justificativa racional. E a gente vai ver depois, vai entrar nos pré-socráticos, porque é justamente isso que eles começam a buscar, uma racionalização do mito para tentar explicar a natureza pela própria natureza. Então, quando surge a filosofia, né? E isso não é de uma hora para outra, não é mágico. A gente vai ter um vídeo aqui também, se tiver vai estar aparecendo aí, sobre o surgimento da filosofia. Isso é um processo que vai acontecendo aos poucos, né? E tem explicações do porquê que esse tipo de pensamento foi acontecendo. Mas o que acontece, né? É a busca pelo logos, que o logos quer dizer razão, é o discurso racional, né? É um discurso, é razão. Então é você explicar os acontecimentos de uma forma mais racional, argumentando, né? E não simplesmente explicar reproduzindo uma verdade cultural, né? Que você recebeu ali dos seus ancestrais e que você nunca questionou o porquê daquilo. Quando você começa a questionar e várias coisas vão acontecendo e você percebe, acho que não é bem assim, então você precisa então buscar uma razão, você vai ficar
perguntando a si mesmo o que está de errado e vai buscar na observação e vai tentar desenvolver um argumento e um discurso que explique melhor, que faça mais sentido, né? Então, a filosofia começa a se basear mais na razão, né, o pensamento e as crenças começam a se basear mais na razão e começa a ter abertura para se questionar, e você começa então, falando você aqui, mas o povo que estava lá vivendo isso, começava então a observar a natureza e criar argumentos para explicar a natureza, já sem recorrer tanto a divindades ou às histórias míticas, as narrativas míticas que vinham antes desse processo, né? A filosofia, até hoje, ela vai exigir sempre o quê? Uma justificativa racional e não vai admitir certas contradições. Contradições aqui no discurso, tá? Tem outros conceitos de contradição que a gente não vai falar sobre isso agora. No decorrer da história, pessoal, vão se ramificar duas linhas de filosofia, tá? A partir aqui da filosofia ocidental, que a gente está falando, mas muitas filosofias orientais também vão estar dentro dessas divisões, tá? Filosofias orientais e outros tipos de filosofia. Basicamente, tem uma filosofia que vai manter uma relação direta com essa ideia mítica, que vai sempre aceitar que já existe uma verdade que está oculta e que ela pode ser revelada, que é pela graça, sei lá, de Deus que a gente consegue desenvolver a nossa razão, e a partir da nossa razão, então, a gente vai descobrir uma verdade revelada. E tem uma verdade e uma outra linha filosófica que é de que nós não temos acesso ao todo o conhecimento das coisas, e que nós estamos num processo de construção de conhecimento. Então, a verdade, ela é uma construção humana, tá? Uma construção do próprio discurso humano. Ou seja, dentro dessa verdade oculta que acaba sendo revelada, a gente pode pensar nela como uma racionalização teológica, né? Então, a gente parte de uma crença de que nós temos uma verdade, a gente precisa então explicar essa verdade. E a outra vai dar mais... uma outra forma de se filosofar é dando autonomia à crítica, ou seja, um constante questionamento, uma constante análise daquilo que a gente está acreditando e de como a gente está argumentando e desenvolvendo o que a gente toma como verdade, tá? Então são dois pontos de origens diferentes. A verdade, ela existe em si mesma, ela pode ser revelada para nós e a nossa razão vai alcançá-la. Muitas linhas filosóficas desenvolvem isso. E outras vão dizer que, olha, a nossa capacidade de conhecer as coisas é super limitada e dentro dos nossos limites nós vamos construir explicações com o uso da razão e aí a gente vai, então, construir uma verdade, tá? E essa verdade, ela tá sempre em disputa. Entendido isso, pessoal, vamos aqui para umas definições que eu separei para apresentar para vocês. Primeira questão, né? Você já viu aqui, ó, o tamanho da lista. São muitas definições, eu separei só algumas, tá? E pessoal, para esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai dividir ele em duas partes, tá? Então a gente vai encerrando por aqui. Se você tiver com tempo, já segue agora para a parte 2. Se não, se inscreve no canal, bate o sininho para assistir depois.